Hoje a gente começa o quadro de entrevistas com a chapa número 1, a chapa 1, Sindiferne Independente. Vamos começar pela chapa 1, seguindo a ordem de inscrição. Eu converso agora com o candidato à presidência da chapa 1, Fernando Freitas. Obrigada, Fernando, por estar aqui com a gente, por oferecer para a gente a oportunidade de conhecer um pouco mais das propostas da chapa 1. Primeiro, uma satisfação é nossa, Dani, em estar aqui com você, ocupando esse espaço da TV Revista em Fisco, Fisco em Revista, né? Sempre importante a gente trazer a mensagem do Fisco do Rio Grande do Norte para a sociedade norte-riograndense, e em especial num momento como esse, que é um momento de efervescência da democracia sindical na nossa categoria. Vamos começar falando desse momento. Nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, o sindicato vem com essa efervescência que você acabou de colocar por conta das eleições. As eleições estão chegando agora no final de março. Como é que se avalia esse processo, o desenvolvimento, o desenrolar desse processo eleitoral do Sindiferne, o Sindicato dos Auditores Fiscais? A política sindical é uma coisa maravilhosa, é uma coisa importantíssima para todas as categorias funcionais do Estado do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo. E para a gente é um momento ímpar para a gente discutir, fazermos uma avaliação da situação do fisco do Rio Grande do Norte, dentro desse contexto da política nacional, da conjuntura nacional, o país passando por uma efervescência política muito forte, com reformas sendo jogadas no Congresso Nacional para fazer uma revisão geral da economia, da relação de trabalho, da relação previdenciária, né? Então, assim, a eleição hoje, a eleição do Fisco do Rio Grande do Norte, ao Sindicato do Fisco do Rio Grande do Norte, vem num momento de muita efervescência política. Então, a categoria está em luta. Nós estamos, infelizmente, há 15 meses com o salário atrasado. O governo do Estado pagando o fisco de forma atrasada. Nós estamos batendo a arrecadação, 15 meses batendo metas de arrecadação e 15 meses recebendo com atraso. A mesma coisa a nossa política de reposição salarial, também esquecida nos gabinetes dos secretários. Vem agora a reforma da Previdência Estadual nos moldes da proposta da PEC 287, e a gente vai ter que também trabalhar isso muito forte, debater muito forte isso, argumentar contrário. Num momento como esse, já de atraso salarial, você vir já com a proposta de aumento da contribuição previdenciária, quer dizer, é muita efervescência. E a eleição aparece justamente nesse momento. É um momento de luta, mas é um momento também de avaliarmos quais os caminhos, de avaliarmos qual a nossa postura, de avaliarmos qual é a forma de a gente encaminhar todas as reivindicações da nossa categoria, que é uma categoria de carreira de Estado, uma categoria diferenciada no meio da sociedade norte-riograndense, que tem hoje o reconhecimento da nossa sociedade. A sociedade norte-riograndense reconhece o trabalho do Fisco do Rio Grande do Norte, e nós estamos justamente aí, nos propondo, certo? Com propostas, com encaminhamentos, com avaliações, né? E pedindo, logicamente, o voto e o apoio da nossa categoria nesse momento de discussão da política sindical no Fisco do Rio Grande do Norte. Fernando, há mais de um ano, não só o Fisco, mas as demais categorias que compõem o Estado do Rio Grande do Norte vêm passando por atrasos salariais. Caso o senhor venha a ser eleito, quais são as medidas, quais são os movimentos que serão feitos para conseguir voltar a reequilibrar isso? Nós primeiro, assim, achamos um absurdo o governo do Rio Grande do Norte estar atrasando o salário de forma sistemática dos seus servidores, em particular do Fisco do Rio Grande do Norte. Nós estamos, falei há pouco e repito, nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. O Fisco do Rio Grande do Norte hoje coloca na conta única do Estado cerca de R$500 bilhão mensais. Isso é significativo. O Fisco do Rio Grande do Norte tem conseguido bater as metas de arrecadação propostas pelo próprio governo, inclusive em detrimento da crise econômica, né, e a recessão por que passa o país. Então nós não admitimos
ficar recebendo com 30 dias de atraso. Hoje é dia 24 de março, nós ainda não recebemos, não terminamos de receber os nossos salários referentes ao mês de fevereiro. E isso não é um mês, nem 2, nem 3, são 15 meses que o governo tem agido de forma ilegal e de forma injusta com a nossa categoria. E nós vamos juntos, já estamos juntos, fazendo um trabalho de mobilização muito forte, fazendo um trabalho de argumentação muito forte, tanto com o nosso secretário, né, bem como também com as pastas vinculadas à área financeira do governo, a CEPLAN, o Gabinete Civil, né, a própria Secretaria de Administração de Recursos Humanos, e nós vamos trabalhar cada vez mais fortes com a categoria mobilizada, tá, junto com a categoria, para ver se definitivamente o governo consegue cumprir e honrar com seus compromissos com relação ao pagamento dos nossos salários. Bom, tem um outro assunto que atinge também o fisco do Rio Grande do Norte, assim como as demais categorias, que é a reforma da Previdência. Como é que a Chapa 1, caso seja eleita, como é que a Chapa 1 pretende trabalhar esse tema importantíssimo, não só para os ativos, mas também para os aposentados? Bem, tem a PEC 287, que é a reforma previdenciária federal, proposta pelo governo transitório do Temer. Esse debate, ele é um debate nacional, mas a luta é do trabalhador brasileiro. Nós estamos participando ativamente através dos movimentos, junto com os movimentos sociais, com as centrais dos trabalhadores, com o Fórum de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, na luta contra a PEC 287 e contra as maldades que essa PEC está propondo para os trabalhadores brasileiros. Nós não admitimos ter que trabalhar 49, 50 anos fazendo a contribuição, trabalhando e fazendo a contribuição, e depois disso é que vislumbrar, certo, o direito à aposentadoria. O que está sendo proposto hoje, na realidade, é uma aposentadoria pós-morte. É inadmissível que isso esteja acontecendo no nosso país. Uma regra de transição falha, levando em consideração apenas a idade do contribuinte, do previdenciário, negando, inclusive, o seu tempo de contribuição, né? Então, a questão também do fim da previdências especiais para algumas categorias, para o trabalhador rural, para os professores, né? O tratamento diferenciado com o gênero, né? Com relação aos direitos das mulheres. As mulheres, na sua grande maioria, têm uma jornada tripla, né, de trabalho, então é impossível a gente admitir esse saco, né, de maldades com relação à previdência dos trabalhadores brasileiros. No Rio Grande do Norte é outra frente. O governo do Estado do Rio Grande do Norte, 2 semanas atrás, encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de reforma previdenciária, né, fazendo uma revisão, quer dizer, primeiro, um aumento da alíquota de 11% para 14%, isso é um aumento de aproximadamente 28% na contribuição, né? Isso vai impactar negativamente no nosso contra-cheque, no valor líquido a receber a cada mês. E volto a dizer, já no momento onde nós temos perda do nosso poder aquisitivo por estar recebendo em atraso, né? E estar pagando juros e multas de algumas dívidas que a gente não consegue pagar, honrar no dia do vencimento. Então seria mais uma perda, né? A conta da Previdência Estadual, eu acho que ela não fecha exclusivamente, como a federal também, apenas com aumento de arrecadação. É uma falácia, né? E é um erro político muito grande, é uma injustiça política muito grande, você colocar na conta do trabalhador a saúde financeira, né, da Previdência, tanto a nível federal como também a nível estadual. A paridade, a proposta da mudança da Previdência no Estado, ela quer rever a questão da conquista da paridade, da integralidade, né? E são fatores que os trabalhadores do Serviço Público do Rio Grande do Norte, em especial, né, o nosso grupo ocupacional físico, uma carreira de Estado, certo? Não vai aceitar, não vai admitir. Queremos debater e vamos fazer um debate muito grande dentro da categoria, bem como também com o governo e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Bom, a gente sabe que as novas tecnologias chegaram para ficar e com a categoria do fisco não seria diferente.
eu queria saber o que a Chapa 1 pensa, como é que a Chapa 1 analisa a questão do teletrabalho, tanto para arrecadação quanto para fiscalização. O teletrabalho, ou seja, o profissional não precisa estar ali fisicamente no seu ambiente normal. Como é que a Chapa 1 enxerga isso? A Secretaria de Tributação hoje ela está completamente informatizada. O nosso trabalho ele pode ser feito em casa, alguns tipos de trabalho, principalmente no âmbito da fiscalização e da informação de processo, ele pode ser feito em casa, evitando o tempo de desgaste do deslocamento, evitando, às vezes, uma diminuição da produtividade, né? Nós temos hoje já informações de que a Receita Federal, bem como alguns setores da Justiça brasileira já estão implantando, certo? Em alguns determinados espaços de trabalho, tipo de trabalho, certo? O trabalho online. Então, o teletrabalho vai ser uma proposta nossa, uma reivindicação nossa a ser levada ao nosso secretário de tributação após, né, ao término da eleição e após a nossa vitória, assim esperamos, né, para que agilize, né, que dê a condição para ter uma agilidade maior na execução de alguns tipos de serviços, mais voltados, volto a dizer, à fiscalização, né, logicamente com um controle, com acompanhamento, né, dos gestores da secretaria, né, seguindo, lógico, também a lógica da eficiência, da eficácia na prestação do serviço, né, e vai propiciar, certo? Vai ser bom tanto para o auditor como também para a administração de fiscalização e administração tributária da secretaria. O assunto agora é lei orgânica. A gente sabe que é uma das propostas da Chapa 1, a finalização da lei orgânica. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais das características e dos pilares disso. Lei orgânica é uma luta do Fisco Nacional, uma luta que começou ainda no início dos anos 2000, começo aí com mais de 15 anos essa discussão. Ela foi muito forte, né? Ela foi muito forte aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas que nos últimos anos deu uma esfriada. Nós vamos querer retomar essa discussão, né? Nós precisamos ter uma segurança jurídica maior com relação à competência da nossa secretaria, com relação às atribuições dos auditores fiscais, à carreira de Estado, né, do auditor fiscal, né? E os pilares é a autonomia orçamentária e financeira, certo? E a autonomia funcional. Nós queremos ter um fisco cada vez mais forte, um fisco cada vez mais independente, certo? E propiciando melhores resultados para a sociedade. O interesse não é corporativo, o interesse é o interesse político para a sociedade. A discussão será reiniciada internamente na nossa categoria, precisamos fechar qual a proposta que nós queremos, atualizar o estudo feito há anos atrás, há 10 anos ou mais atrás, né? Depois discutirmos isso com o nosso secretário, tá? Posteriormente com o governo do estado do Rio Grande do Norte, né? Com o gabinete civil, com as outras pastas, né, que participam dessa discussão e, por último, certo, com a sociedade norte-riograndense, levando a proposta através de mensagem de projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para, de forma democrática e de forma participativa, discutirmos isso com a sociedade norte-riograndense. Não ganhará só o fisco, ganhará a sociedade norte-riograndense, com a aprovação da lei orgânica da administração tributária do Rio Grande do Norte, da lei orgânica do fisco do Rio Grande do Norte. Vamos falar um pouquinho do que já foi feito. Quais são os principais pontos que o senhor gostaria de destacar de contribuição da Chapa 1, dos componentes da Chapa 1, do senhor mesmo, pela categoria do fisco do Rio Grande do Norte? Dani, eu estou no fisco há 33 anos, né? Eu entrei ainda jovem no fisco através do concurso de 1984. A nossa chapa é uma chapa bastante eclética. Nós estamos juntando colegas de diversos concursos. Tem colegas mais novos, tem colegas mais antigos, mais experientes, tem alguns aposentados, né?
Tem colegas com experiências na luta sindical, inclusive nós ajudamos a fundar o nosso sindicato, né? Em 1989, nós começamos na efervescência da redemocratização do país, nós começamos uma discussão interna e pela necessidade de criação do Sindicato dos Auditores Fiscais. Participamos da primeira eleição, fomos eleitos, fizemos parte da primeira diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais. Fizemos de lá para cá, o Fisco do Rio Grande do Norte tem evoluído muito no seu aspecto ético, no seu aspecto moral, no seu aspecto funcional, né, no seu aspecto de eficiência, né. As lutas sindicais, elas têm sido bastante travadas dentro de um ambiente de muita negociação, dentro de um ambiente de muito entendimento, né, de muito debate interno dentro da secretaria, né. Tem contado também com o apoio, né, da sociedade através dos seus parlamentares, todo o arcabouço, quer dizer, jurídico que foi formulado nesses anos todos, através da nossa luta, da nossa mobilização e da participação efetiva, né, dos auditores fiscais, nos deixa muito confortável, né, a participar desse momento de eleição sindical. Nós tivemos também, nesse transcorrer desse período todo, de 33 anos de atuação, como os outros colegas também que compõem a nossa chapa, não só a participação efetiva na política sindical, mas também, né, como gestor, em alguns momentos, como gestor da administração, nos dando uma condição de enxergar o debate pelos dois lados. A gente não ir para um discurso de radicalismo, para um discurso de imposição, tá? Mas muito pelo contrário, com muita maturidade, com muito equilíbrio, tá? E também, lógico, com muita firmeza, né, nós vamos poder travar o debate sindical, a luta pelas nossas reivindicações, né, mas num ambiente, volto a dizer, de muita maturidade. Para encerrar, a última pergunta, o que é que o Fisco do Rio Grande do Norte pode esperar da Chapa 1, caso ela venha a ser eleita? Muita disposição, o principal, né? Nós estamos imbuídos de muita vontade, tá, de coordenar, de mobilizar, de organizar a nossa categoria, de fazermos uma gestão participativa, uma gestão democrática, né? De fazermos uma gestão onde o filiado, seja ele da ativa, o aposentado, até mesmo a pensionista, tá? Ou os pensionistas, certo? Eles sejam atores, não coadjuvantes, mas protagonistas, certo? Da formulação da política sindical, tá? Dos encaminhamentos que devemos fazer, tá? Vamos explorar muito, certo? As decisões em colegiado, seja através do Conselho Geral do Fisco, da nossa entidade sindical, e principalmente através das nossas assembleias gerais. Nós queremos ter, certo? Nós vamos abrir canais de participação muito forte para os auditores se sentirem estimulados a participarem da vida sindical. E o mais importante é nós termos nesse ambiente, certo, desse cenário confuso da política nacional, esse cenário nebuloso com relação à classe trabalhadora, com relação aos servidores públicos principalmente, né, nós termos na mobilização, na organização e na luta o principal instrumento de defesa dos nossos direitos e das nossas conquistas. Nós vamos contar muito, mas muito mesmo, agora na eleição, com a simpatia, com o voto e com o apoio dos nossos filiados, né? E posterior à eleição, se tivermos êxito realmente nessa eleição, nós vamos chamá-los, a partir da festa de posse até o último dia da nossa gestão, certo? Como uma gestão marcada pela participação e pela democracia. Um outro fato importante, nós vamos modernizar também, tá, a nossa comunicação com o auditor. Você falou em tecnologia, certo? O nosso site precisa ser modernizado, nós queremos dar mais transparência,
por exemplo, nas contas, certo? Nas contas, na arrecadação, certo? Na contribuição sindical, na receita e na despesa. Nós vamos estar prestando conta todo mês, né? Assim como é na maioria hoje das instituições, na maioria hoje das entidades, né? A transparência vai ser uma marca também muito forte na nossa gestão e no campo dos nossos processos judiciais. O fisco, como a classe trabalhadora como um todo, demanda parte de suas lutas através de processos na justiça, né? Quando os nossos direitos eles não são atendidos, nós brigamos, nós lutamos, mas também usamos, né, o caminho judicial para tentar resgatar nossas perdas. E temos muitos processos, e esses processos ainda não estão na nossa página do sindicato, no nosso site do sindicato, ainda não estão disponibilizados, né, de forma que melhore o acesso das informações ao nosso filiado. Então, nós vamos também querer fazer uma gestão do ponto de vista administrativo do sindicato muito transparente, certo? E modernizadora. Então, assim, contamos muito isso, vai ser importante, a participação de todos os nossos filiados. Fernando Freitas está aqui comigo, candidato da Chapa 1 nas eleições do Sindifern. Muito obrigada pela participação. Boa sorte no pleito, que seja um pleito justo, honesto e que não tenho dúvida nenhuma que quem ganha com um processo democrático bem feito como esse é o filiado, é o fisco do Rio Grande do Norte e, consequentemente, o cidadão norte-riograndense. Boa sorte. Eu que agradeço a participação na TV Fisco em Pauta. Né? Nós convocamos os nossos filiados a participarem no dia 31, escolhendo preferencialmente a Chapa 1, mas participando desse momento da democracia sindical da nossa categoria. Nós queremos sair mais fortalecidos dessa eleição. Nós queremos sair mais unidos, nós queremos sair com mais unidade, nós queremos sair mais mobilizados, mais maduros e mais fortes para enfrentar na conjuntura de 2017 e de 2018 até 2019, nessa conjuntura nebulosa, os desafios que estão colocados, não só para o fisco do Rio Grande do Norte, mas para os trabalhadores brasileiros. Vamos lutar muito em defesa dos nossos direitos e das nossas conquistas. Obrigada, Fernando. Obrigado a você.